Por falar em STF, vamos continuar aqui, porque, segundo informações do gabinete do ministro, Alexandre de Moraes, do MSTF, o magistrado, o ministro, proferiu mais de 1.000 decisões durante o recesso do Poder Judiciário entre os dias 20 de dezembro do ano passado e 2 de fevereiro deste ano. Ao todo, Moraes Maduro proferiu exatas 1.012 manifestações, sendo 462 decisões em processos penais e 550 despachos Rumizifim. Entre essas decisões estão a negativa de devolução do passaporte de Bolsonaro e a suspensão de contas em redes sociais da revista Timeline, do jornalista Luiz Ernesto Lacombe e dos jornalistas Alan dos Santos e Max Cardoso. Em editorial publicado hoje, o jornal O Estado de São Paulo destacou o aumento do ativismo judicial do MSTF ao longo dos anos. O texto diz que, de 2019 até agora, o Supremo declarou 78 omissões inconstitucionais dos demais poderes, contra apenas 62 entre 1990 e 2018, o que equivale a cerca de 2 por ano em média, no decorrer de quase 3 décadas. Segundo o Estadão, aspas, os números mostram a dimensão da disposição do STF de se intrometer na seara política, fecho aspas. Aliás, o Supremo Tribunal Federal condenou, em julgamento no plenário virtual na noite de ontem, mais 3 réus do 8 de janeiro, com penas que variam entre 14 e 17 anos. Embora o placar final tenha sido desfavorável aos manifestantes, 5 votos divergiram do voto proferido pelo relator e suposta vítima, Alexandre de Moraes. Apesar de também terem condenado, Cristiano Zanin, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso contrariaram Moraes no que diz respeito à dosimetria da pena. Já André Mendonça e Cássio Nunes Marques absolveram o trio. Carmen Lúcia, Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Flávio Dino acompanharam Moraes integralmente. Em seu voto, Barroso afastou das ações penais o artigo que trata da abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Afinal de contas, né, minha gente, isso já está abolido por eles mesmos, né? Ele fez bem em abolir, porque ele sabe que foram eles que aboliram, né? Abolinaram o Estado Democrático de Direito. E você veja que engraçado, né? Para mim, um dos crimes mais horrendos que podem existir é o estupro de criança, estupro de vulnerável. A pena máxima do estupro de vulnerável é 15 anos. Se você pensar que nesse país, você ser condenado por estar numa multidão sem prova individualizada ou por ter escrito com um batom numa estátua há 17 anos e saber que um estuprador de criança pega 15 e quando pega, é muito revoltante, não é? É muito revoltante. A gente tem visto aí esse tratamento que eles estão dando aos manifestantes do 8 de janeiro, né? É revoltante, até por esse exemplo que você deu aí da questão da pena. E então temos aí uma luz no fim do túnel para solucionar essa questão. O legislativo, que é quem tinha que dar um basta nessa situação, tanto fazendo o STF se conter, né? O presidente assume lá a Câmara dos Deputados dizendo de uma autocontenção dos poderes, que nenhum poder é dono de tudo. Mas, na verdade, o STF não vai se conter. Não vai existir essa autocontenção. Então, se o Senado não tomar as medidas necessárias e se o Congresso Nacional também não agir, nós vamos ficar nessa situação aí com essa injustiça que está sendo feita com esses manifestantes do 8 de janeiro, a exemplo, inclusive, do que aconteceu nos Estados Unidos, né? Porque muitos só foram soltos agora, 4 anos depois do dia 6 de janeiro de 2020. 22, né? Não sei. Eu não sei a data. Lá. Enfim, 4 anos atrás, só com a posse do Trump que eles foram soltos e corre o risco da gente repetir
essa façanha aqui no Brasil, se conseguirmos vencer as eleições de 2026. Mas ainda são mais 2 anos pela frente. Por que isso aconteceria aqui no Brasil? Se nós ganhássemos as eleições. Isso aconteceria como? Com perdão? E aí o STF vai fazer o quê? Você já esqueceu do Daniel Silveira? Exatamente. Opa, Vivi, quando eu vi essa notícia, 5 ministros divergiram de Alexandre de Moraes, falei, opa, as coisas estão mudando. Aí você vai olhar com lupa, não é bem assim. 3, a divergência foi apenas na dosimetria, ou seja, em vez de condenar 14 anos, é para condenar 11 anos. Então não tem divergência nenhuma. Apenas 2 ministros, de fato, divergiram na questão do 8 de janeiro, que é o Cássio e o André Mendonça, os 2 indicados pelo Bolsonaro, né? Mas divergência mesmo, infelizmente, não ocorreu. E não é porque é indicado pelo Bolsonaro, é porque o direito assim o exige. Claro. Foram presos em flagrante, não tiveram direito à audiência de custódia, se tornaram, na 24ª hora e no primeiro minuto da 24ª hora da prisão em flagrante, já eram presos políticos. Depois se tornaram presos preventivos sem requisito processual, presos políticos. Não gozaram do direito da revisão de 90 em 90 dias da prisão preventiva. Continuaram presos políticos. Eles foram denunciados a partir de um relatório feito pela Polícia Federal que não ouviu todas as partes que estavam na cena do crime. O vídeo que foi vazado na CNN. Gonçalves Dias não foi ouvido, Flávio Dino não foi ouvido, Gleisi Hoffmann não foi ouvido. Eram pessoas que estavam num vídeo. Vídeos do Ministério da Justiça não foram apresentados nunca. Então foi um processo de investigação totalmente desviado da cadeia de custódia, portanto, nulo. Então você tem um relatório nulo, a denúncia é nula. O STF jamais deveria ter aceito aquilo, porque da nulidade nada se extrai. Então essas pessoas, elas estão sendo condenadas num processo que é nulo de pleno direito desde a investigação, desde o momento 1, desde o momento 0, aliás. Porque não existe no Código Penal a figura do crime multitudinário de maneira a aumentar a pena das pessoas ou reduzir as garantias penais, muito pelo contrário. Quando alguém comete um crime multidão, ela precisa sim ter a conduta individuada, mas a multidão faz a pena dela diminuir. A gente está tendo condenado a revelia de todo direito. Aí tem gente que fala, mas são crimes antidemocráticos. Aí eu pergunto, o estupro é democrático? Mas nem o estupro coletivo, porque para a vítima sempre não vai haver democracia, não há homicídio democrático, não há estelionato democrático, muito embora no Brasil hoje pareça que a corrupção seja. Mas não tem crime democrático, todo crime é antidemocrático. Então vem essa cantilena, enquanto a gente está vendo corruptos sendo perdoados, absolvidos, e daqui a pouco até indenizados por questões processuais que são relevantes no Estado de Direito, a gente está vendo pobres coitados perdendo a vida toda, mentalmente, financeiramente, de todo jeito. Destroçados porque o direito não lhes é aplicado. Aí você vai falar, mas é uma exceção. Ou é Estado de Direito ou é Estado de exceção. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo.